O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em 1887, uma jovem americana de 23 anos se sentou diante de um juiz numa corte em Nova York. Ela era acusada de ter se comportado como louca quando se hospedou numa pensão para mulheres. Com um olhar meio distante, dizendo umas frases desconexas, sem se lembrar do que tinha acontecido, ela foi examinada por um médico, e o juiz não teve dúvidas. Declarou que a mulher era insana e mandou que ela fosse internada em uma das instituições psiquiátricas mais temidas dos Estados Unidos no século XIX, o asilo da Ilha Blackwells. Nos 10 dias em que ficou no asilo, aquela jovem testemunhou uma série de maus-tratos com os pacientes. Quando recebeu alta, a verdade veio à tona. Ela era uma repórter disfarçada, que fingiu ser louca para ser internada e denunciou as condições do lugar numa série investigativa que escandalizou o país na época. Essa mulher era a Nellie Bly, uma pioneira do jornalismo infiltrado. É a única estrangeira da série Perfis de Bolso e agora você vai saber mais sobre a história dela. Elizabeth Cochrane Seaman, que depois adotou o nome de Nellie Bly, nasceu na Pensilvânia em 1864. Além de jornalista, foi escritora, administradora, inventora e viajante. A carreira no jornalismo já começou de um jeito combativo. Aos 20 anos, ela escreveu uma carta para o jornal Pittsburgh Dispatch, reclamando de uma coluna intitulada Pra que servem as garotas? O colunista dizia que mulheres só serviam para reproduzir e cuidar da casa. Ela não se identificou na carta e assinou como a solitária menina órfã. Só que o texto estava tão bem escrito que o editor convidou ela para redigir um artigo no jornal, uma resposta àquela coluna machista. E foi publicado não só aquele texto, mas outros defendendo que as mulheres não precisavam se casar, que a lei do divórcio precisava ser revista e cobrando oportunidades melhores de emprego. Isso em 1885. Contratada pelo jornal, a Nellie Bly fez reportagens sobre mulheres no mercado de trabalho e chegou a ficar 6 meses como correspondente no México, onde denunciou a ditadura do general Porfírio Dias. Mas os editores ficavam pressionando para ela escrever sobre moda, jardinagem, artes. Aí ela se irritou, pediu demissão e em 1887 foi tentar a vida em Nova York. Bateu na porta do New York World, um dos jornais mais importantes da época. E sabe quem era o diretor desse jornal? Era o Joseph Pulitzer. Você conhece esse nome, né? É o homem que hoje dá nome ao prêmio de jornalismo mais importante do mundo. O Pulitzer contratou a Nellie Bly e logo de cara passou essa missão, investigar as condições do asilo da Ilha Blackwells. Para isso ela tinha que dar um jeito de se infiltrar na instituição. Ela começou ensaiando expressões faciais na frente do espelho e aí se hospedou numa pensão para mulheres. Ali ela fez o suficiente para ser acusada de louca. Se recusou a dormir, armou uma confusão, confrontou os donos da pensão e aí no dia seguinte a polícia foi chamada e ela foi levada para a corte. O fingimento continuou diante do juiz e dos médicos e o plano deu certo. A sentença foi a internação. Ali, a Nellie já começou a ficar famosa porque o New York Times publicou uma matéria sobre o caso da bela moça sem memória. Nos 10 dias dentro do asilo, ela testemunhou um show de horrores. Comida estragada, água suja para beber, pacientes que eram amarrados uns aos outros, ratos nos quartos, banho com balde de água gelada, enfermeiras violentas e ainda a certeza de que várias mulheres ali não eram loucas e tinham sido internadas à força. Lembrando que louca é um termo que hoje nem se usa mais para questões de saúde mental, né? Mas era bem comum na época. Quando ela recebeu alta, ela voltou para o jornal e publicou uma reportagem em 6 partes chamada 10 Dias num Hospício, que depois virou livro e tem inclusive tradução em português disponível até hoje. Olha só esse trechinho. Gostaria que os médicos especialistas que me condenaram por minhas ações, que peguem mulheres perfeitamente saudáveis, que calem suas bocas e as façam sentar das 6 da manhã às 8 da noite em bancos duros,
que não deixem que elas falem ou se movam durante essas horas, sem dar-lhes nada para ler ou conhecimento sobre o mundo lá fora, dando-lhes comida de péssima qualidade e um tratamento brutal, e vejam quanto tempo levará para que elas se tornem loucas. Essa foi a principal reportagem da carreira da Nellie, mas ela fez muito mais coisa. No ano seguinte, por exemplo, ela embarcou numa viagem para recriar A Volta ao Mundo em 80 Dias, do livro de ficção do Júlio Verne. De navio e de trem, ela passou pela França, onde inclusive conheceu o Júlio Verne, pela Inglaterra, Singapura, Hong Kong, Japão, completou a volta ao mundo em 72 dias, e a aventura também virou um livro-reportagem. Anos depois, ela se casou com um industrial milionário e abandonou o jornalismo. Também foi inventora, ela registrou várias patentes, de embalagens de leite até cestos de lixo. Quando o marido morreu, ela ficou administrando as indústrias, mas com uma série de problemas, incluindo aí um gerente trapaceiro, o negócio faliu. Assim, ela ainda voltou ao jornalismo, cobriu o movimento sufragista nos Estados Unidos no início do século XX e defendeu nos seus textos o direito de voto para as mulheres. Nellie morreu em Nova York de pneumonia aos 58 anos. Pronto, agora você já sabe a história de uma das pioneiras do jornalismo infiltrado nos Estados Unidos, que lutou pelos direitos das mulheres e ainda deu a volta ao mundo sozinha. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, e a série Perfis de Bolso tem outras figuras importantes da profissão para você ouvir rapidinho e poder sair por aí contando umas histórias curiosas. Inclusive tem o perfil de uma brasileira que também se infiltrou num asilo para fazer reportagem, foi um pouco depois, no começo do século XX, é a Eugênia Álvaro Moreira. Se você ainda não escutou, busca aí, já está no ar. A minha dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é um podcast narrativo que acabou de sair do forno, o Esse Tal de Kayapó. É uma série em 4 episódios sobre o Kayapó, uma manifestação cultural caiçara com mais de 150 anos de história em Ilhabela, em São Paulo. É uma produção de alto nível, com ótimas histórias, vai lá escutar. E escuta também os outros perfis de bolso dessa série do Vida, são 7 mini episódios como esse aqui, dá para ouvir fácil e espalhar para todo mundo. Compartilha com os amigos, marca o Vida nas redes. E não esquece, se você quer aprender a fazer podcast, eu tô te esperando na Oficina de Podcasts e Narrativa em Áudio. Entra lá, o site é oficinadepodcasts.com. Um beijo, um abraço e até mais.